Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Estamos dando início a mais um DS Entrevista. E na tarde de hoje estamos recebendo aqui o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano, a Acores, o Ademilson Bernardes, que está acompanhado também do diretor da Acores, da mesma entidade, que é o Roberto Saito, que também já foi presidente. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem para o WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373. Vou repetir mais devagar, que é o 975691373. Ou encaminhar sua mensagem aí na live, na página no Facebook do Jornal Diário de Suzano. Ademilson, obrigado pela sua participação aqui no programa, por ter aceitado o convite. E também ao Roberto Saito por ter aceitado o convite de estar participando aqui dessa entrevista. Eu queria, Ademilson, que você desse um alô, uma saudação inicial para o nosso internauta que está nos acompanhando. Sim. Ok, Edgar, uma boa tarde para você, tá? Uma boa tarde para o público internauta que está nos acompanhando pela live e pelo Facebook, certo? É com grande satisfação que a gente vem aqui, né, explanar aí para a população de Suzano, né, falar mais um pouquinho da Cores e dos problemas eminentes da cidade de Suzano, né? Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria começar então, você foi agora eleito na semana passada para a terceira legislatura, terceiro mandato, né, Sim. na Cores, né? Eu queria que você falasse um pouco da Cores, quanto tempo que está aqui em Suzano, ela existe, quantos filiados que tem hoje atualmente? Sim. Então, a Cores ela foi fundada há 27 anos atrás, Edgar, né? E hoje nós temos aproximadamente 100 filiados, tá? Um trabalho árduo, né, que exige dedicação, né, da presidência, certo? Muitas vezes a gente tem que até deixar os afazeres do nosso escritório, né, para estar se dedicando bastante à associação, né? Mas é um trabalho bastante significante, é um trabalho que nos deixa muito lisonjeado, né? É isso. E sua gestão foi aprovada, né? Tanto que você, pela terceira vez, você está na presidência. Sim, isso é uma grande responsabilidade, né, Edgar? Porque você veja bem, se a gente foi conclamado novamente como presidente, sinal que o trabalho está sendo realizado a contento, né? E a gente pretende dar continuidade aí nos próximos 2 anos, né? Fazer os ajustes naquilo que tem que ajustar, né? E continuar participando aí, né? Contribuindo com os diversos projetos da prefeitura, né? Com a sociedade em geral. Quando que acontecem as reuniões? Como é que é As feita? reuniões elas acontecem toda a última quarta-feira de cada mês. A gente se reúne no edifício Colômbia e lá são discutidos problemas, né, eminentes da associação mesmo e onde é levado lá o associado, né, os vários conselhos que participamos da prefeitura, né, problemas em geral da associação, a gente discute lá. Certo, e é na própria sede da entidade. Veja bem, a Cores é até uma coisa que a gente pleiteia há muito tempo, Vocês não têm uma sede. a gente não tem uma sede, tá, Edgar? A gente conta aí com a colaboração aí. As nossas reuniões antes eram realizadas aqui na Associação Comercial, né? E agora nós estamos realizando lá no edifício Colômbia. Bom, em face aí da crise financeira do país, né, o país está em crise, eu queria que vocês falassem um pouco da situação do mercado imobiliário em Suzano. Não sei se Suzano, como não é uma ilha, né, deve estar passando algum sufoco também aí. Que vocês dessem um panorama aí da situação do mercado imobiliário aqui em Suzano. Sim. Bom, Edgar, Suzano não é diferente do que acontece com a economia do país, né? A gente vem passando por sérias dificuldades. O quadro político atual, né, não era um quadro muito satisfatório, porém, na época de aproximadamente o ano de 2005 até 2013 aproximadamente, houve um boom imobiliário, né? Os preços dos imóveis convidativos, então a população se empenhando em adquirir novos empreendimentos, né? Mas o que acontece? De repente, a economia começou a dar uma piorada aí, né? E fez com que o mercado imobiliário desse uma retraída, né? Que é o que nós estamos sentindo hoje. Mas você veja bem, essa procura muito grande que houve por imóveis naquela época fez com que o preço dos imóveis subisse de maneira exorbitante, né? Isso fez com que retraísse um pouco o investimento, né?
Então, mas agora está começando a dar uma retomada, né? A gente está sentindo aí que o mercado voltou a reagir, né? A gente tem dados aí que a gente acompanha diretamente do Cresce de São Paulo, né? Que são dados específicos, né? Porque existe alguns índices aí que não refletem o que é a realidade, né? Por quê? Eu não vou citar nomes aqui de essas empresas que fornecem o índice, até porque não é o caso, né? Mas assim, os dados que o Cresce fornece são de imóveis, de transações que foram realizadas. Né? Então, é um dado mais específico. E do ano passado para cá, houve uma melhora de 18%, né? Houve um aquecimento das vendas de 18%. Em relação então, ao ano passado? Em relação ao ano passado. Isso quer dizer que o mercado vem reagindo de forma gradativa, né? Isso é muito bom para a nossa profissão, né? Porque a gente vem passando por um período de estagnada geral, né? E Suzano, como eu falei para você, não é diferente, né? O Roberto Saito, você acredita que com o fim da eleição, o presidente Jair Bolsonaro assumindo em janeiro, você acha que a perspectiva é de melhora? Como é que você vê esse cenário aí? Veja bem, Suzano, boa tarde aos internautas, gostaria de agradecer ao DS, o Edgar aí, pessoalmente. Eu acho o seguinte, a eleição realmente foi um ponto de referência para iniciar algumas mudanças. Como o próprio Ademilson já comentou, o mercado vem novamente se reaquecendo. E a nossa região tem um diferencial de outras regiões. Por quê? Porque nós aqui, no caso, aí temos a alça tem o Rodonel que passa aqui, temos o Ferroanel também. Então, isso dá um status diferente para a nossa região. E a gente pode notar que vários empreendimentos que aconteceram na parte habitacional hoje estão aí já concluindo e têm disponibilidade no mercado. Então, a tendência disso é realmente melhorar, né? E a busca de empreendimentos, vamos pensar em coisas maiores, né? Empreendimentos maiores, porque Suzano eu vejo que tem um potencial muito grande para o setor logístico, né? Porque nós temos áreas ainda disponíveis, é um tipo de atividade que não causa impacto no aspecto ambiental e sim cria, né, várias frentes de negócios para a região e por essa questão de localização da alça e do Ferroanel, ela tem um potencial grande. Então, eu acho que agora esse tipo de empreendimento, inclusive, vem muitos investidores de fora, né? E a eleição é um marco para ter um novo horizonte de investimentos para o Brasil. Hoje a Acores firmou um convênio com a prefeitura, onde nós informamos os imóveis que têm disponibilidade aqui na cidade, e a prefeitura fez um convênio com a Invest São Paulo, né, que tem uma vitrine para o município. Então, os imóveis cadastrados conseguem chegar lá no Invest São Paulo, ou seja, quando vem um investidor de outro estado ou de outro país, ele tem acesso aos imóveis de todas as cidades do estado. Como é interesse do governo, ele vai ver aquela cidade que mais se enquadra dentro daquelas condições de fazer e trazer um empreendimento. Isso para Suzano também foi uma conquista da Acores, né, que a gente conseguiu e já estamos colhendo frutos, já estamos recebendo alguns pedidos nesse sentido. Quantos imóveis estão catalogados nesse estudo que vocês fizeram aí? Olha, a gente está numa fase de início, né, Ademilson? E outra coisa, essa parte de áreas, Suzano, ela tem grande parte das áreas, a área de proteção ambiental. Então, por isso que eu sempre comento que logística é um potencial grande, que mesmo dentro da área de proteção ambiental, ela pode ser instalada, desde que siga algumas regras, né? Mas hoje o que a gente tem passado para a prefeitura, a gente tem uma faixa de 10 imóveis, 15 imóveis mais ou menos, que a gente está começando a cadastrar ainda, né? Mas é um canal de entrada, né, Animus? Sim, aí você veja bem, esse cadastramento do imóveis também é uma iniciativa que tem que partir do corretor também, tá? Ele tem que verificar dentro do cadastro de imóveis dele lá quais os imóveis que ele tem que ele pode estar colocando dentro desse sistema, né? Até porque a documentação desses imóveis, elas tem que estar, assim, impecável, entendeu? Com relação a estudos de impacto e tudo mais, né? Ou seja, o investidor que vem, ele já quer não, eu acho que, assim, tudo de forma mais correta, né? Tudo legalizado, adianta até na negociação, entendeu? Então, o corretor tem que procurar, né, o setor lá da prefeitura para fazer o cadastramento desses imóveis. Certo. A Core está participando de algumas comissões municipais, né? Uma delas é Comissão de Lei de Ocupação e Uso e Parcelamento do Solo, LUPS, né? a LUPS. Eu queria saber assim, o que a Core já
fez de propostas, né, para a lei de ocupação de solo em Suzano. O que vocês veem de errado que existe hoje na lei e o que pode ser melhorado? Olha, a lei de uso e ocupação do solo ela é uma continuidade do que a gente concluiu lá no plano diretor. O plano diretor era uma leitura macro, né, da cidade com uma projeção a longo prazo, e a lei de uso vem exatamente detalhar essas macrozonas que a gente definiu, que foi aprovado ano passado. E o importante disso é que as entidades, a representação civil que é feita pelas entidades, podem discutir, debater diretamente essas ações. E hoje nós estamos recebendo várias propostas que está sendo feito de comum acordo para debate nas entidades. Hoje nós estamos debatendo hoje o gabarito aqui de altura das edificações no centro da cidade, que hoje a gente tem um gabarito, está querendo se mudar. A parte de estacionamento, vagas de autos, a gente também está querendo fazer uma mudança, algumas coisas significativas. Tudo pensando num projeto muito maior. Por exemplo, se a gente pensa num projeto de mobilidade urbana que atenda alguns pontos relacionados à forma de ocupação da área, tudo tem uma relação. Então é isso. O que a gente planejou no plano diretor lá, a gente está aplicando agora na lei de uso. Então, como a nossa lei de uso e ocupação de solo é de 1996, é muito antiga, realmente nós precisamos passar por essa mudança, né? A nossa cidade mudou muito, né? Então, essa ampliação, esses estudos que a gente anda fazendo aí, realmente tem que ser bem pautados para a gente não perder de mão a qualidade da nossa cidade, que esse que é o objetivo da entidade, né? Sim. O Saito falou da questão da lei de proteção ambiental, que tem muita área protegida ambientalmente, né? Como que está a questão das áreas rurais em Suzano, né? Tem, nessa lei de uso e parcelamento de solo, estão sendo contempladas, vocês acham que estão sendo contempladas de uma forma positiva? Tem muita produção rural em Suzano, né? Muito agricultor. Nossa área, que ocupa aí quase 72% de área de proteção dos mananciais, merece uma atenção específica, né? Dentro do plano diretor, a CORE se posicionou bastante forte com relação a essa condição de ocupação e preservação. Até porque nós somos berço de fornecimento de água, a gente tem que preservar a nossa região, né? Mas não é por isso que a gente vai perder investimentos para a cidade. Existem várias frentes que a gente pode conseguir. No caso dessa parte rural, o plano diretor possibilitou a gente fazer criou a Lei 15.913, que permitiu mapear as áreas já ocupadas, né? Então, hoje a gente consegue regularizar essas áreas de uma forma já definida em lei, né? E daí para frente o que a gente tem que fazer é fiscalizar. E essa é uma das coisas, né, que a gente sempre luta pela fiscalização, não só daquele profissional que vende um loteamento irregular ou que incentiva uma ocupação irregular. Esse é um trabalho também que a entidade sempre divulga para os munícipes, né, para contratar um profissional de forma correta, avaliar a documentação. E as áreas rurais, elas são bastante sensíveis com relação à ocupação desordenada, né? Então, a gente sempre tem que estar bem ativo. E Suzano tem um potencial ainda para a parte rural, né? E a gente tem que realmente incentivar essas regiões. O Ademilson, em relação à alça do Rodoanel, né? Existe uma discussão grande aí, aonde vai ser a alça de saída do Rodoanel em Suzano, na Estrada dos Fernandes, é uma proposta, e aqui na rodovia Henrique Heroles, final da Prudente de Moraes. Certo. Como que a CORE está vendo essa discussão? Em princípio, vocês tinham uma tendência de apoiar a alça na Estrada dos Fernandes. Como que vocês estão hoje? Veja bem, Edgar, na verdade, dentro da associação, como eu posso dizer, existem opiniões diferenciadas, tá? Então, eu não posso chegar aqui e dizer para você que a CORE está apoiando a alça do Rodoanel lá naquela região. Eu, enquanto presidente, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que para o mercado imobiliário, para as nossas pretensões, as nossas ambições, profissionalmente falando, seria na região de Sete Cruzes, tá? Por quê? A gente sabe que Suzano perdeu muito o êxodo das indústrias, né, que saíram daqui da cidade, até muito pelo próprio problema viário mesmo. Você vê que Mogi das Cruzes hoje é uma cidade bastante procurada, exatamente pela sua facilidade de acesso, né? Um dos motivos que Suzano ficou para trás com relação à arrecadação foi exatamente o êxodo dessas indústrias, né?
que foram embora das cidades. A cidade perdeu muito em arrecadação e eu acredito que para a nossa classe de corretor de imóveis, a gente pode, com essa chegada do Rodoanel naquela região lá, pode estar se criando área lá para logística e para empresas de baixo impacto, né, ambiental. Entendeu? Até um polo industrial, né? Exatamente. Exatamente. Baixo impacto, sim. A gente compartilha dessa opinião, tá? No entanto, hoje eu acredito que a chegada da alça do Rodoanel aqui na região da Henrique Heroles, ali no trevo entre Poá e Suzano, eu acho que já se inviabiliza pela própria malha viária atual. Aí você pode questionar, mas aqui também nós vamos ter o problema da malha viária aqui pelo acesso pela Estrada dos Fernandes, certo? Mas veja bem, é uma coisa que, queira ou não, vai ter que ser mexida, se não agora, mais para frente, certo? Porque com a chegada da alça do Rodoanel lá, então, queira ou não, e também já foi uma promessa do governo anterior de estar fazendo as desapropriações necessárias lá e estar fazendo a duplicação dessa estrada, entendeu? Isso já estava incluído no pacote, né? O plano diretor, ele fez todo um olhar, né, de proteção daquela região. Para lá, né? Então, quer dizer, quando as entidades discutiram, exatamente a gente se preocupou muito com a ocupação naquela região. Então, a forma de se preservar, a gente entende o seguinte, no caso aí, se vai uma empresa logística para a região, essas ocupações desordenadas que acontecem, vem muito forte das nossas cidades vizinhas ali, se a gente põe uma empresa, desde que ela siga todos os critérios exigidos pela lei ambiental, ela vai criar uma proteção ali, né? E, de certa forma, o sistema viário é um dos itens que precisa resolver mesmo na região. Mas eu acho que isso daí também não depende só do governo municipal. Tem que ter um compartilhamento de ações do governo também, né, estadual. Até porque se a gente tiver uma alça de impacto na região, ela vai beneficiar todas as cidades. Então, é de interesse, né, regional mesmo. No caso aqui na SP66, a gente acha o seguinte, a gente já tem uma malha viária bem definida e a gente só acha que vai estrangular isso com o tempo. Vai ter que fazer um impacto grande para conseguir acontecer essa demanda. E se a gente quer desenvolver algumas outras regiões, onde no plano diretor a gente também colocou áreas de expansão urbana, a gente precisa entender como que essas empresas chegam e vão trazer todo esse sistema viário de carretas, né, para aquela região. E a gente acha que ali é delicado, mas como a Demilson falou, a gente participa de comissões, a gente leva para debate, porém não é todos que pensam dessa forma, né? E assim, Edgar, só para complementar o que o Roberto está dizendo, a gente não é contra nada, sabe? A gente não tem envolvimento político com ninguém. A gente quer o que seja o melhor para a população de Suzano, certo? Então, desde que a gente contribui de forma técnica para o desenvolvimento de um projeto desse, que foi todo desenvolvido para aquela região, né? Agora, se desenvolver novos estudos, né, que justifiquem que aqui vai ser melhor do que lá, por que não? Nós estamos juntos, mas desde que coloque o projeto em cima da mesa, vamos estudar, olha, e convencer a gente que aqui vai ser o melhor local, por que não? A gente é obrigado a dar o braço a torcer, vamos fazer aqui, gente, porque aqui é melhor. Tá bom, tá fechado. Agora, a questão, momentaneamente, até a questão de projeto, o projeto está aprovado naquela região. Está aprovado, né, pelo governo do estado. Agora, se não me engano, para fazer um novo projeto aqui vai custar milhões novamente e o tempo que vai se levar para fazer isso. Entendeu? Então, Mas eu quero deixar frisado, dentro da nossa associação, a gente pode divergir as ideias, tá? Não tem um consenso, né? Exatamente. Não foi levado lá uma eleição para dizer, olha, quem é a favor da alça do Rodoanel aqui ou acolá? Entendeu? Não foi. Então, eu falo para você, na minha opinião, como presidente, eu acredito que para nossa profissão, o melhor seria lá. Eu queria perguntar para vocês uma questão mais local também. Por exemplo, a pessoa que vem de outra cidade, ou até de São Paulo, que queira comprar um imóvel em Suzano. Sim. Qual que é o bairro que tem o metro quadrado mais caro, mais barato? Queria que vocês dessem um panorama aí em relação a... Talvez não sei se citando valores, mas assim, um panorama das regiões ou dos bairros que são mais valorizados aqui na cidade. Você está falando para cliente, pessoa física que procura um imóvel para morar? Ou pessoal, ou residencial e até empresarial. Pessoa que o Saito falou do levantamento que está sendo feito em parceria com a prefeitura, né? Para trazer novas indústrias. Por supor que eu moro em São Paulo, queira mudar para Suzano,
como que eu vejo esse raio-x em Suzano em relação aos imóveis? Nos bairros que são mais caros, mais baratos, preço médio, como que tá? Tudo vai depender, Edgar, do perfil que o cliente que está procurando esse imóvel ele possui, certo? Se é um cliente de baixa renda, se é um cliente de média ou de uma renda superior, entendeu? Isso que vai depender. Os bairros que nós temos aqui próximo ao centro, né, residencialmente falando, que são bem procurados, são o Jardim Imperador, né, a Vila Morim, Vila Figueira. Tem os metros quadrados mais caros, esses não? Sim. Sim. Agora, a gente pode citar a região lá de cima, né, lá no final da Glicério, Jardim Carlos Cooper, Jardim Realce, Cidade Edson, Parque do Colégio, né, que são bairros que têm um metro quadrado mais caro da cidade, né? E comercialmente falando, a gente já é sabido, né, Glicério e Benjamin Constant, comercialmente falando, são os centros comerciais, né? Corredor comercial, né? Os dois, né? Exatamente. Vocês acham que tem alguma região, por exemplo, Palmeiras, tem potencial para crescer comercialmente? Com certeza. Também? Dentro do perfil de ocupação, que são lotes maiores, tem potencial. Eu acho que hoje está se dando muito valor para essa condição de condomínios ou vilas que tenham áreas grandes, que preservem o verde. Suzano está trazendo, vem muita gente de São Bernardo, Santos, vindo morar para cá por questão da qualidade, né? Então, quer dizer, é um nicho de mercado que a gente tem que explorar, só que de forma ordenada. O que está acontecendo na região lá são vendas irregulares, clandestinas e uma ocupação desordenada que a gente tem que ficar em cima, senão a gente perde. O crescimento tem que ser planejado e fiscalizado. E né? Vocês defendem isso nas reuniões? Com certeza. Isso é uma coisa que a Cores bate sempre, relacionada a isso. Então, a tendência lógica é que esse tipo de empreendimento ele se desenvolva exatamente naquela região, até porque existem poucas áreas aqui na malha central que estão disponíveis para esse tipo de empreendimento, né? E a malha central nossa hoje também tem a parte comercial de Suzano sempre foi forte. E hoje podemos falar que a Glicério e a Benjamin, ela tem um perfil mais ainda atrativo para os comerciantes. Hoje a gente vê que grandes redes já estão começando a vir para cá, à procura. E o lado do Jardim Imperador, dentro do nosso plano diretor, também nós fizemos uma área de expansão que pode fazer algumas mudanças significativas. Até porque a malha viária de lá ela já é mais organizada, tal, né? Porque o grande problema nosso é o sistema viário. Até para as empresas que querem vir para cá, a gente precisa estudar esse sistema viário nosso. E isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla para a gente fazer isso de forma organizada a longo prazo. O que não pode é ficar fazendo coisas pontuais, né? A gente tem que pensar uma coisa já bem lá para frente, planejada, para que quando acontecer, vai acontecendo simultaneamente. Envolve muito investimento, mas o planejamento é para isso, né? Sim. Eu queria saber se a Cores tem algum levantamento sobre prédios abandonados, né? E, ou não, se tem uma visão aí um pouco ampla sobre esse assunto de prédios abandonados e se isso acarreta grandes prejuízos em futuras vendas ou locações de imóveis em Suzano. Diga, isso é um problema, tá? Que é um problema bastante complexo, tá? Porque a gente pode citar aqui na malha central da cidade vários imóveis que estão desocupados, né? Estão sendo pichados e tudo mais. Por que eu digo que é um problema complexo? É complicado até para a prefeitura resolver um problema desse. Por quê? Desde que o proprietário desse imóvel esteja dentro da lei, esteja com um muro, esteja com calçamento, tá? A prefeitura não tem como se envolver numa área privada e dizer para o camarada, olha, você vai construir alguma coisa, senão a gente vai confiscar o seu imóvel. Não existe isso, entendeu? Então, por isso que eu falo para você, é bastante complexo esse problema. Sim, dizendo para você com relação a se atrapalha, né, ao mercado imobiliário, sim, até porque no entorno daquele, onde está localizado aquele imóvel, o investidor não vai chegar lá e comprar um imóvel que esteja invadido por mendigos, por drogados e tudo mais. A pessoa não vai querer montar nem um comércio, nem tampouco morar ao lado de um imóvel desse. Então, até a gente sabe que o investidor, quando ele vai montar alguma coisa, algum comércio na cidade, o que ele faz? Ele vem conhecer a cidade, né? Então a gente tem que apresentar para ele uma cidade bonita, ordeira e tudo mais, para que ele tenha a possibilidade de investir na cidade e ter um retorno. Agora, quando ele chega aqui e vê esses prédios abandonados, isso sim inibe o investimento, com certeza. Agora, é um problema bastante complexo. Certo.
A gente conversou sobre a alça do Rodoanel, acabei esquecendo de perguntar sobre aquele projeto que tinha na gestão passada, que era o projeto da Via Mar, que era ligar a Tibiriçá até Santos. Vocês veem com bons olhos? Eu acho meio que impossível em função do custo, alto custo, que acho que é bilionário, essa obra, esse projeto. Eu vejo como seria um marco para a cidade de Suzano conseguir um empreendimento dessa magnitude, né? Certo? Se não me engano, o acesso do Porto de Santos em linha reta, né, da cidade de Suzano seria na faixa de 40 a 45 minutos. Só que a gente vê como aquilo um projeto bastante faraônico, que envolveria milhões, tá? É uma logística muito grande para fazer um investimento dessa vultuosidade, né? Até porque envolve vários túneis em rochas, né? É uma tecnologia avançada. Exatamente, é bastante complexo. A administração anterior chegou a nos apresentar um filme, né, no qual existiam até investidores que estavam pensando em explorar o entorno dessa estrada, né, trazendo para cá prédios comerciais, shopping center e tudo mais, né, mas acredito que essa negociação ficou no papel só e não evoluiu, né. Mas, na minha opinião, seria um marco para a cidade de Suzano, porque nós já somos muito bem localizados geograficamente. Não está tão longe, né? Nós estamos muito bem localizados geograficamente, tanto é um dos motivos pelos quais os investidores nos procuram para investimento, é exatamente a localização de Suzano. Nós estamos a 40 minutos de São Paulo, o ABC também, nós estamos aqui a 20, 30 minutos do ABC, até com a chegada do Rodoanel aqui. Vale do Paraíba, estamos próximos também, e todas as estradas, né, são muito próximas aqui, então essa estrada seria um advento assim muito bom para Suzano. Eu também tenho uma visão já a longo prazo também. A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem um gargalo do Porto de Vitória para o Porto de Santos, e a gente aqui é uma reta de ligação. Tem que passar por aqui. E Suzano tem essa vantagem de ter o Rodoanel e o Ferroanel aqui. Nós tivemos há pouco tempo a oportunidade de ter uma intermodal aqui em Suzano, só que por questão da gente não ter um sistema viário adequado para a empresa que queria investir e uma área adequada dentro do perfil que ela precisava, eles foram investir em Mogi, que inclusive foi anunciado essa intermodal lá, né? Mas eu vejo o seguinte, essa Via Mar, a SP-Mar, ela tem uma conotação de importância não só para a região, mas para o país. Se a gente vai fazer essa ligação de Vitória para cá e fazendo toda essa linha de distribuição, usando a logística que vem muito forte, não só para São Paulo, até para, né, se cogitou de vir o CEAGESP para cá, isso foi uma coisa que foi bastante cogitado, são coisas assim, são coisas grandes. E se vir para a cidade é bom, só que tem que pensar numa coisa muito maior do que a gente está pensando. E o sistema rodoviário e ferroviário é o que resolve isso. Então, quer dizer, se a gente fizer esses projetos grandes, vai beneficiar mais a longo prazo mesmo. Só que se não começar, né, a gente não sabe. Como que ficou aquela questão das áreas públicas que foram vendidas, né, na gestão passada? 11 áreas, que até eu lembro que a Cores falou que eram áreas rentáveis, né? Do ponto de vista de negociação, que vocês... Como terminou essa história? Então, veja bem, Edgar, até uma das preocupações que a Cores teve na época que esses imóveis estavam para ser alienados, foi exatamente com relação ao preço, né, dessas propriedades, né? Por quê? A gente não é contra você alienar imóveis da cidade, né? Imóveis que a prefeitura alega que são... não utilizáveis, né? Tá gerando só uma manutenção. Eu esqueci o termo agora que eles usam para denominar esses imóveis, né? Por exemplo, aquela área ali ao lado do supermercado Açaí, né? Aquela área ali foi considerada pela prefeitura obsoleta. Mas na ocasião eu até questionei, falei, poxa, como pode ser considerada uma área obsoleta que já foi cogitado para ser um hospital, já foi cogitado para ser uma rodoviária, né? Dizer que essa área é obsoleta para a prefeitura, é uma área que... né? Então, na oportunidade nós questionamos com relação a preço e tudo mais, mas a gente não teve conhecimento, Edgar, de saber se essas áreas foram negociadas ou não. Mesmo, se avançou né? mesmo, tá? A gente questionou com relação ao preço, como eu falei para você, a gente está sempre de olho para saber tudo que for bom para a cidade, por que não fazer?
E realmente, se essas áreas foram consideradas obsoletas, que não servem para nada, por que não vendê-las e pegar esse dinheiro e aplicar em outras áreas que demandam necessidades, né? No caso, posto de saúde, creche, por que não? Né? Mas eu não tenho informação de que essa alienação desses imóveis, Ela avançou, ela né? avançou. A gente também tem dúvida. Certo. A Cores também está na discussão em relação ao projeto lá de reduzir a distância das escolas para os postos de gasolina, de 100 para 50. É isso, né? Como vocês estão acompanhando? Como que vocês veem isso aí? Esse assunto aí o Roberto domina e pode dar uma informação mais detalhada para a gente. É o seguinte, Edgar, a Lei 025/96, a última versão dela coloca a condição de que distâncias para creches, postos de saúde ou locais de grande acúmulo de pessoas tem que ter no mínimo 100 metros, né? E o que a mesa diretiva da Câmara está entrando com o pedido lá é que seja reduzido para 50. O que as entidades fizeram foi a Acores, a OAB e a Associação de Engenheiros e Arquitetos. Nós protocolamos um ofício lá com o objetivo da gente discutir isso com maior teor e rigor técnico, porque a gente não sabe qual foi o critério adotado para entrar com esse pedido. Porque no momento que a gente muda essa distância, de certa forma, ela cria alguns outros problemas que pode gerar desconforto para empreendimentos futuros. Ou seja, se eu tiver um posto de gasolina e eu preciso abrir uma creche, o efeito é o contrário. Eu não posso ocupar aquela região. Então, a gente tem que pensar o que isso vai trazer de positivo para a gente, além dos riscos que isso pode ocasionar. Porque a gente está indo na contramão de muitas cidades. Tem cidades que estão aumentando essa condição de distância de postos para lugar de acúmulo. Porque o que gera é um impacto local, não só no aspecto de risco do produto, de segurança, na verdade, da segurança das pessoas. Se é uma escola, a escola tem horário para aluno sair, trafegar, vai passar ali na frente, pode ser que dá problema com algum movimento de carro de um posto que é muito forte. Então, isso tudo gera um impacto que tem que ser feito em estudo. Então, o que as entidades pediram é que a gente participe mais, não saia um projeto lá e coloque para votar e mude a lei. Coisa que aconteceu muito na 025/96, teve muita emenda. E uma das coisas que as entidades sempre colocaram, e a CORE sempre bate nessa tecla, é que quando tiver algum assunto pertinente que envolva a nossa área, que a gente seja consultada, né? Seja a prefeitura ou a Câmara, o Legislativo ou o Executivo, consulte para que a gente possa participar. Como a gente participa de vários conselhos, vários temas a gente tem debatido. Como a gente está na Lei de Uso e Ocupação do Solo, a gente está remetendo essa condição do posto para que seja debatido nessa comissão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Ali é o lugar certo para debater isso. E não fazer uma mudança pontual, porque isso daí vai ocasionar outros tipos de impacto. Vocês não foram consultados para... Não. Não teve nenhuma consulta. Então, Edgar, como o Roberto colocou, a gente aproveita a oportunidade que nós estamos lá discutindo a Lei de Uso e Ocupação do Solo, né, para discutir, inclusive, essa colocação dos postos de gasolina, esse distanciamento. É um momento inoportuno, né, fazer uma audiência pública e levar isso para votação na Câmara neste momento, certo? Então, a gente fez o pedido para que esse projeto não seja, não vá em frente, né, para que a gente possa discutir dentro da Lei de Uso e Ocupação do Solo, sim, para ir levar para votação. Tá certo. Bom, encerramos a nossa entrevista. Queria agradecer a Ademilson ter participado, Roberto Saito também. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para o nosso internauta que nos acompanhou até agora. E vamos ver se participam de próximas entrevistas aí. A gente marca Sempre depois. convidado, conte conosco, Edgar. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade e deixar o meu agradecimento a todo o corretor de imóveis que confiou e confia e está confiando no nosso trabalho, né? Prometo honrar cada voto na minha próxima legislatura, né? Fazer com que a gente consiga unir cada vez mais a classe do corretor de imóveis, qualificá-lo para que ele possa cada vez mais dar um atendimento de qualidade para o seu cliente, né? E poder lidar sempre com ética com o seu companheiro. E é isso que a gente espera, tá? Para os próximos anos. E fazer um agradecimento final aqui a você e a todo o Grupo DS, né? E dizer que nós estamos à disposição sempre que for solicitado e convidado. Será um maior prazer. Muito obrigado. Saito, Também aproveitar a palavra do Ademilson, né? A gente também, a Cores sempre está à disposição para fazer qualquer debate envolvendo. Agradecer ao jornal, que é um canal de divulgação das ações da entidade, sempre esteve presente aí, né? E o que precisar, nós estamos à disposição para debater.
Tá certo. Muito obrigado, agradeço os dois novamente. Eu queria também agradecer você, amigo internauta, que nos acompanhou até agora. E até a próxima entrevista.